O Via Justiça de hoje fala sobre a implantação do processo judicial eletrônico criminal em Belo Horizonte. Nossos convidados, o juiz titular da Segunda Vara Criminal, Haroldo André Toscano de Oliveira, e o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Delvan Barcelos Júnior, que é o coordenador da Diretoria Executiva de Informática do Tribunal. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Delvan, como definir a importância do processo judicial PJE criminal? Olha, Carlos, o PJE criminal é uma aspiração de longa data do tribunal. Você acompanhou aí quando a gente fez a implantação do projeto piloto do PJE no Barreiro, no ano de 2012, e de lá, desde então, a gente tem buscado ampliar expandir esse processo eletrônico por entender da importância, né? É um projeto sustentável, a gente vai diminuir a tramitação de papel e tudo. Só que a gente tinha o problema que o PJE não possuía um módulo criminal, que ele tem algumas características peculiares, e isso dependia de um desenvolvimento do sistema que é gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. E somente em fevereiro do ano passado é que o CNJ disponibilizou uma versão do PJE contendo esse módulo criminal. Desde então, a gente vem trabalhando, né, em conjunto com a Corregedoria de Justiça, alguns juízes aqui da capital, montamos um grupo de trabalho para poder desenhar o fluxo do processo criminal. Tivemos algumas dificuldades com a implantação do PJE criminal por conta da interoperabilidade com os outros órgãos, principalmente com o Ministério Público. O Ministério Público, não sei se você sabe, mas ele tem um sistema próprio de processo eletrônico que tem que se comunicar com o PJE, tanto na área civil quanto na área criminal. Isso se faz através de um protocolo denominado MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Então, essas dificuldades com o MNI criminal resultaram assim, num atraso muito grande do nosso cronograma para a implantação do projeto. Mas, graças ao esforço dos nossos técnicos, da equipe da Corregedoria, dos juízes que participaram do grupo de trabalho, a gente conseguiu vencer esses obstáculos e, dia 1º de junho, instalamos o projeto piloto lá na Segunda Vara Criminal da comarca de Belo Horizonte. É preciso dizer para o telespectador que o Judiciário Estadual Mineiro é pioneiro no país nessa implantação. E eu pergunto agora para o senhor, doutor Haroldo, por que a Segunda Vara Criminal foi a escolhida para essa implantação? Foi escolha exclusiva do presidente, mas eu tenho por mim que, devido ao bom ambiente de trabalho que nós temos com os servidores, os defensores, promotores, somos, enfim, uma família. Então, assim é mais fácil de desenvolver a nova tecnologia. Nessa primeira fase, devido ao bom ambiente de trabalho, acredito que tenha sido isso. Doutor Haroldo, nessa primeira fase, quais tipos de processo vão ser por PJE na Segunda Vara Criminal? Apenas os processos de legislação ordinária, aliás, procedimentos ordinários, que por exemplo, processos de lei especial não entra, processos queixa-crime não vão entrar nessa primeira fase e serão implementados posteriormente. Primeiro, temos que testar as funcionalidades do PJE e depois implementar o restante. Mas, no início, só o procedimento ordinário. Doutor Delvan, a experiência em Minas Gerais, ela vai ser replicada no país ou cada estado vai ter uma característica própria? Cara, eu queria fazer uma correção. Aí você falou a respeito do pioneirismo do Tribunal de Justiça. Na verdade, outros tribunais já implantaram o PJE criminal, mas o Minas Gerais foi o primeiro a implantar utilizando esse modelo nacional de interoperabilidade.
tá? Então, que isso fique bem claro, que nós estamos implantando de acordo com as diretrizes definidas pelo CNJ. E essas diretrizes são exatamente no sentido de que os órgãos externos eles não atuem dentro da plataforma do PJE, mas que tenham acesso utilizando sistemas próprios. Então, Minas Gerais é pioneiro nesse sentido, de implantar um modelo de processo judicial eletrônico criminal, seguindo essas recomendações do CNJ. Eu pergunto se essa experiência vai ser replicada no país, se todos os estados vão ter que fazer igual está sendo feito em Minas. Cada um escolhe. Como eu havia dito, né, a Resolução 185 de 2014 do CNJ, ela definiu o processo judicial eletrônico PJE como sistema de processo eletrônico a ser utilizado no âmbito do judiciário. A gente tem alguns tribunais que usam outros sistemas, seja porque já os utilizavam antes mesmo da implantação do PJE, ou seja, fizeram um investimento muito grande na aquisição desses sistemas, e o CNJ, então, consentiu que eles continuassem utilizando. Mas eu posso dizer que o PJE, dentre os sistemas de processo judicial eletrônico, é a plataforma mais inovadora, mais alinhada com a tecnologia, né? E ela sofreu uma reestruturação na arquitetura, de forma que ela está apresentando melhores resultados do que os outros sistemas de processo judicial eletrônico. Em Minas Gerais, desde o piloto lá em 2012, tem sido um paradigma para os outros tribunais. Então, eu acredito que tão logo a gente esteja já, como o doutor Haroldo disse, com as funcionalidades do sistema testadas e tudo, certamente a gente vai exportar esse modelo de processo judicial eletrônico para outros tribunais do país. Doutor Haroldo, é mais difícil trabalhar com PJE criminal do que com PJE civil? Não, o papel será coisa do passado, né? O futuro está aí. Temos que trabalhar exclusivamente com processo digital. Pode perguntar para qualquer juiz civil se eles querem a volta do processo físico. A resposta será não. Então, o processo eletrônico é o caminho. Aí, se é mais fácil ou não, vou descobrir agora, mas é muito intuitivo. A experiência que eu tive ontem, que ontem eu tive o treinamento, é muito intuitivo, é fácil. Qualquer um tem condição de aprender e desenvolver bem o serviço com o PJE criminal. Mas como que fica, pergunto para o senhor, doutor Haroldo, a apresentação de provas materiais não digitalizáveis? Bom, eu conversei com o diretor de informática, aí o tribunal está desenvolvendo a tecnologia de ser totalmente digital, o processo eletrônico, e não apenas semi-digital, porque a divergência que enviaria o processo eletrônico ao tribunal juntamente com o anexo da gravação, da mídia, mas isso será resolvido. Doutor Delvan, para o senhor, quais são os desafios do processo judicial eletrônico criminal? Olha, Carlos, o desafio de todo e qualquer sistema novo, né? É que a gente vai precisar trabalhar muito. O processo criminal tem uma peculiaridade que a gente tem que estar atento para o cumprimento dos prazos, porque a gente está tratando com a liberdade das pessoas, né? Um eventual excesso de prazo ele pode acarretar a soltura do réu, né? Então, essa questão da disponibilidade vai ser o maior desafio. E em tempos agora de pandemia, você sabe, nós estamos com os serviços de internet muito congestionados por conta da utilização, né, em grande escala, e isso às vezes traz alguns problemas e tudo. Então, eu diria que o maior desafio do PJE criminal é a disponibilidade. A gente precisa ter o sistema funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, principalmente aos finais de semana, durante os plantões,
porque é assim que a justiça criminal funciona. A justiça criminal não para. O senhor falou aí que um dos objetivos é a celeridade processual e citou a pandemia. Mas eu pergunto para o senhor, há a possibilidade de presença de home office para os trabalhadores, não é isso, doutor Haroldo? Trabalharem em casa. Isso vai ser uma tendência do judiciário? É uma tendência. Muitas empresas, inclusive, estão fechando os seus estabelecimentos, estão encerrando aluguéis e viram que essa experiência do home office é muito interessante. Eu li uma reportagem hoje com a empresa, que eu não sei qual é o nome, que do Rio de Janeiro implementou o home office e vai economizar R$2 milhões por mês. Então, também busca-se uma economia, não é, doutor Delvan? Em termos de resultado. Com certeza. Isso aí é uma realidade. O tribunal já fez esse levantamento, né? A quantidade de árvores que foram poupadas, né? Porque desnecessária a utilização de papel, água, energia, isso aí é uma coisa fantástica. Sem contar, né, o conforto para os usuários do sistema, né? Diminui o trânsito de pessoas na cidade. Hoje, o advogado não precisa mais se dirigir ao fórum para poder distribuir uma ação para peticionar. E com essa questão da videoconferência da pandemia, a gente está realizando até as audiências e outros atos por videoconferência. E isso aí é uma inovação que veio para ficar. Depois da pandemia, com certeza, vamos continuar utilizando essa tecnologia. Doutor Delvan, doutor Haroldo, nós vamos fazer um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça de hoje falando sobre a implantação do processo judicial eletrônico criminal em Belo Horizonte, implantação essa pioneira no país. Participam do programa o juiz titular da 2ª Vara Criminal, Haroldo André Toscano de Oliveira, e o juiz auxiliar da presidência do TJMG, Delvan Barcelos Júnior, que é também o coordenador da Diretoria Executiva de Informática do Tribunal. Doutor Haroldo, quais as dificuldades que a equipe que o senhor está tendo lá nesse primeiro momento? Começou 1º de junho. É natural que tudo que é novo traz dificuldades. O que o pessoal da equipe... A dificuldade é porque temos apenas um processo. É um roubo tentado que houve a concessão da liberdade provisória e esse sujeito está sendo monitorado eletronicamente. Então, nós estamos trabalhando com apenas um. Então, outros virão. Então, estão aguardando a remessa de outros procedimentos, processos eletrônicos pelo Ministério Público. Então, a iniciativa cabe ao Ministério Público. Tudo que passar por lá cabe ao Ministério Público. O Ministério Público digitaliza nessa fase, apresenta a denúncia e, através do sistema deles, que se comunica com o nosso e a gente recebe. Mas e aqueles processos antes de 1º de junho? Eles serão todos digitalizados ou permanecem ainda no papel? Esses processos não serão digitalizados e serão, à medida que forem trabalhados, serão extintos e acabarão. Ficarão só os digitais. Doutor Delvan, o senhor mesmo citou a data aí do processo judicial eletrônico civil, que começou em 2012, quer dizer, temos 8 anos, né? Que agora realmente o civil está todo implantado em Minas, não é isso? Agora, o senhor acha... 297 Comax, civil, competência civil, juizado especial, turmas recursais e algumas varas da infância e da juventude. O senhor tem a estatística, o número de processos por processo judicial eletrônico? Tenho sim. São mais de 3 milhões e 400 mil processos tramitando, mais de 1 milhão e 400 que
que estão arquivados definitivamente. Então, desde a implantação até hoje, próximo de 5 milhões de processos distribuídos no PJE. Agora, o senhor acha que o criminal vai demorar tanto, igual demorou o civil, a implantação? Olha, Carla, é difícil fazer uma avaliação nesse momento. Como eu disse, a gente está dando os primeiros passos. Lá no projeto piloto do PJE Civil também a gente iniciou com apenas uma classe, que era o divórcio consensual. A dificuldade que a gente tinha, porque os sistemas de processo eletrônico até então utilizados, eles não possuíam assinatura com certificado digital, então a gente teria, obviamente, essa dificuldade de encontrar advogados que já dispusessem de certificado digital para movimentar os processos. A gente tinha dificuldade de fazer a capacitação dos usuários, e aí, quando eu falo usuários, seriam juízes, servidores, advogados, defensores públicos e promotores, né? E a gente está iniciando isso novamente agora com o criminal. Vamos ter que fazer essa capacitação. A diferença é que, naquela época, essa capacitação era feita toda de forma presencial, né? Com estabelecimento de um cronograma, formação de turmas, e os instrutores tinham que se dirigir até os locais, por exemplo, no interior, essa coisa toda, para fazer essa capacitação. Hoje, a gente já dispõe da ferramenta do EAD. Então, a gente tem essa capacitação via EAD, os outros agentes também, a OAB já possui a escola dela de capacitação, o Ministério Público, como eu disse, tem a ferramenta própria também, então já faz a capacitação dos promotores, e a Defensoria Pública também já tem condição de fazer o treinamento dos seus defensores, dos seus membros. No interior, a gente tem a vantagem, por exemplo, as varas, que são varas únicas, que têm a competência civil e criminal, os servidores já estão capacitados, inclusive já lidam com o PJE Civil há muito tempo. Então, trabalhar com PJE criminal para eles vai ser só mesmo mais uma classe. Eu acredito que vai ser muito mais fácil a expansão do PJE criminal do que foi do PJE civil. Mas não tenho como, de pronto, te dizer assim, de um cronograma, de uma previsão de quanto tempo isso vai levar. Mas, com certeza, nós vamos nos empenhar para que isso aconteça no menor espaço de tempo possível. Doutor Haroldo, o senhor falou que os juízes não voltam de maneira alguma ao papel, né? Aceitam quase que totalmente, praticamente, o processo judicial eletrônico. Mas eu pergunto, aqueles operadores... Hein? Caminho sem volta. Sem volta. Como é que o senhor falou? Mas eu pergunto, por exemplo, os operadores do direito, advogados antigos, que têm uma certa dificuldade em se adaptar às novas tecnologias. O senhor acha como quebrar essa resistência para trabalhar com processo judicial eletrônico? Olha, muitos deles eles vão fazer o caminho antiecológico, né? Imprime tudo e depois faz o processinho deles. Mas a tecnologia chega, né? E os operadores do direito têm que se adaptar a elas, né? Mesmo os advogados mais experientes, os juízes mais antigos, os desembargadores, todos têm que deixar a resistência de lado e se adaptar à nova tecnologia, que veio para ficar e não há volta nisso. Doutor Delvan, qual é a segurança do sistema? A mesma segurança de qualquer sistema informatizado para uso por uma grande massa, né? Você vê, por exemplo, o sistema dos bancos, sistema da Previdência, sistema da Receita Federal, né? Como eu te disse, o nosso maior desafio talvez seja a questão da disponibilidade, porque não é uma coisa que depende exclusivamente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? O serviço de link de dados é um serviço contratado e a gente está sujeito a ter algum tipo de interrupção no fornecimento desse tipo de serviço e tudo. Mas a gente sempre tem um plano B, né? Se por um motivo ou outro o sistema ficar indisponível, a normatização já prevê a utilização de
petições em meio físico, essa coisa toda, que tão logo seja restabelecido o serviço, elas serão digitalizadas e inseridas no processo. Mas isso é um risco que qualquer sistema informatizado oferece, né? A gente vê, às vezes, tem dificuldade para acessar o banco em determinado dia, seja porque o sistema do banco está passando por algum tipo de manutenção, seja porque a gente também está com um sinal de internet ruim. Então, está sujeito aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades de qualquer outro sistema desse porte. Eu fiquei com uma curiosidade, doutor Haroldo. O senhor disse que queixa-crime não aceita pelo PJE, por quê? Não, porque exatamente nós estamos um projeto piloto desenvolvendo a plataforma, né? E por isso que limitamos o tipo de procedimento. E a queixa-crime foi excluída porque estamos apenas com o procedimento ordinário. Então, a nível de projeto piloto, é só procedimento ordinário. Depois será expandido para todos os procedimentos. Eu queria entender, por exemplo, um habeas corpus pode ser pedido pelo PJE nesse instante? Já pode. Quais são as peças processuais que podem ser pedidas pelo PJE? Não, assim, o que eu estou tratando no meu juízo lá são procedimentos ordinários, né? Vem auto de prisão em flagrante, vem todas as peças que instruem a denúncia, mas de forma digitalizada. O inquérito vem digitalizado, a denúncia vem digitalizada, folha de antecedentes criminais, e mais uma infinidade de documentos que o promotor entender necessário para distribuir a ação. E o sistema ele emite as guias e certidões, é isso? Isso. E tem a funcionalidade de, por exemplo, a pessoa já sai intimada. E tem o ícone lá que intima a pessoa, que eu aprendi ontem, né? Isso. E dispara o prazo. Se o sujeito não abrir o link lá da intimação dele, aí tem um prazo de 10 dias. O Delvan pode falar um pouco mais sobre isso, que tem mais experiência, mas eu aprendi isso ontem, é assim, muito bacana, porque não tem enrolação, né? O senhor quer falar sobre isso, doutor Delvan? Essa questão aí da intimação eletrônica, que o Haroldo está falando, esse prazo está fixado lá na Lei 11.419, que é a lei que trata do processo eletrônico de forma geral, né? Então, como você faz essa intimação dentro do portal do processo eletrônico, obviamente que o destinatário teria que acessar essa informação, né, essa intimação para começar a correr o prazo. Porém, se ele não acessa, o sistema aguarda durante 10 dias úteis e, ao final desses 10 dias úteis, o sistema considera como feita a intimação para fins de começar a correr o prazo fixado, né? Isso aí é uma coisa da lei do processo eletrônico. Estamos chegando ao final do programa, temos um minuto para a gente encerrar. As considerações finais, começando com o senhor, doutor Haroldo. Foi uma grande satisfação ter recebido o convite da presidência para implementar o processo eletrônico na minha vara, né? E tive todo o apoio do tribunal, da equipe de informática, foi muito bem recebido, com muito entusiasmo pelos meus servidores. Fizemos diversas reuniões de forma democrática, com a participação da Defensoria, do Ministério Público. Então, estamos com excelente perspectiva para êxito nesse projeto piloto. O senhor agora, doutor Delvan, considerações finais. Olha, eu gostaria só de dizer que o presidente Nelson Messias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde o início da sua gestão, entendeu a importância da tecnologia
né, apoiou e investiu no setor de informática, e hoje a gente pode dizer que o tribunal sofreu uma transformação digital, uma disrupção, né? Avançamos em 2 anos, coisa que levamos 10 ou 12 anos para fazer. Então, isso graças à percepção do desembargador Nelson Micido, nosso presidente, da necessidade de levar essa tecnologia para todos os rincões de Minas Gerais. E agora, coroando aí o termo da gestão dele, a gente está entregando esse projeto piloto do PJE criminal, né? E que tem certeza que vai ter seguimento e dentro em breve nós vamos ter processo eletrônico criminal em todo o estado de Minas Gerais. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz titular da 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte, Haroldo André Toscano de Oliveira, e com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Delvan Barcelos Júnior, que é o coordenador da Diretoria Executiva de Informática do Tribunal. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo programa.